Memphis foi assunto de hoje no Corinthians. Veja essa e outras notícias. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Mas está na vez do Corinthians aqui no Gazeta Esportiva. O repórter Thiago Salazar é quem traz as novidades de hoje do Timão. Fala pessoal, o Corinthians abriu parte do treinamento desta quinta-feira aqui no CT Joaquim Grava. Corinthians que se prepara para a partida deste domingo contra o Vasco da Gama na Neoquímica Arena e com torcida. Sim, o Corinthians tem uma punição que inclusive deve ter um recurso julgado nessa sexta-feira, mas o Corinthians entende que ela ainda não está em vigor, já está vendendo ingressos e deve pegar, portanto, o Vasco da Gama em Itaquera com o apoio do seu torcedor. Para esse jogo, Mateuzinho é desfalque, precisa cumprir suspensão. Hugo Souza tem que aguardar o julgamento da punição imposta a ele pelo STJD, que vai acontecer nessa sexta-feira. Agora, Charles e Tchoca continuam entregues ao departamento médico. E o Memphis Depay apareceu aqui no gramado, mas apenas para fazer trabalho de fisioterapia. Havia uma expectativa, inclusive, dele ficar à disposição para o jogo contra o Peñarol, e essa expectativa agora está um pouquinho mais pessimista, talvez apenas contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. E Guinegão, do outro lado, já está em transição, apareceu no campo aqui, trabalhou com bola, mas ainda não junto à equipe. Esse é o Corinthians, que teve André com gripe afastado aqui, cumpriu suspensão contra o Vitória, está com gripe, ficou apenas no departamento médico na academia, mas deve ser reforço para Fernando Diniz para esse duelo contra o Vasco, importantíssimo para o Timão sair da zona do rebaixamento. Importantíssimo seria também poder contar com o Memphis Depay, mas não tem ideia de quando ele volta. O que você imagina dessa parte física? O que você está achando? Que ele só vai jogar mesmo a Copa do Mundo, Éder? Olha, Michele, eu acho o seguinte, o Memphis, ele dá declarações e demonstrações claras que de repente pretende continuar no futebol brasileiro. A verdade é que ele gostou do Brasil, né? Ele gostou do clima, gostou das pessoas. E já se abre até uma perspectiva, o Paz hoje, inclusive, deu uma declaração, né? Já estão conversando, é claro que o contrato vai ter que ser revisto, outras condições para que ele tenha continuidade no Corinthians, mas eu particularmente vejo no Memphis um jogador de muita qualidade, é um jogador que faz diferença dentro de campo, né? Então vamos ver o que acontece após a Copa do Mundo. Eu não sei como estaria hoje o mercado europeu para o Memphis Depay, né? A gente não sabe hoje como é que ele seria absorvido pelo futebol europeu. E depende da Copa também, né? Depende muito da performance, como ele vai na Copa do Mundo, né? Se jogar pela seleção da Holanda, se ele performar bem pela seleção holandesa, talvez surjam propostas. Mas, pelo que a gente vê de declarações, né, Alex, do Memphis, eu acho que existe sim uma perspectiva até de continuidade dele no Corinthians. Ao contrário do que nós imaginávamos um tempo atrás, né? Acho que o X dessa equação é saber se o Memphis topa ou não topa um novo contrato se adequando a uma nova realidade. Claro. Porque o contrato que foi feito quando ele foi contratado é realmente muito acima da realidade do futebol brasileiro, de qualquer clube. Contrato nem de mãe, é de vó, de qualquer clube. O cara ganha um extra a cada lateral que ele bate. Quer dizer, é um negócio que não tem muito cabimento numa realidade do país, do próprio futebol brasileiro, não dá. Então, ou ele aceita reduzir, se adequar, parcelar a dívida que já é gigantesca que o Corinthians tem com ele, para continuar, ou então não tem como. E o Corinthians, enquanto isso, vai tentar também arrumar um parceiro para poder bancar tudo isso, né? Tanto a dívida como um novo contrato. Tecnicamente, para o Corinthians é ótimo, ele já está ambientado, gosta do clube, demonstra isso, como o Éder falou. Então, o Memphis Depay ficando no Corinthians seria bom para o torcedor, para o time, só tem que se adequar. Agora, e sobre a posição do Corinthians nessa zona de rebaixamento, como é que você enxerga esse ano, esse começo de ano do Corinthians, né, no Campeonato Brasileiro, já tão embaixo da tabela? Michele, se você olhar para a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, você vê o Corinthians com 12 pontos. Acima do Corinthians existem pelo menos 4 ou 5 equipes com 13 pontos. O Botafogo é o 9º colocado na competição, está com 16. Então você veja a diferença do Botafogo, né? Tá tudo muito embolado e eu acho que isso vai ser ao longo de todo o Campeonato Brasileiro desse ano. A disputa vai ser acirrada até a última rodada, como tem sido nos campeonatos anteriores, né? A diferença hoje do 9º colocado no campeonato para o Corinthians é de 4 pontos. Quer dizer, o jogo de domingo contra o Vasco é de fundamental importância para o Corinthians. Conseguir um grande resultado contra o Vasco domingo, subindo 3 pontos, é bem verdade que vai ter um clássico depois contra o São Paulo, é uma parada difícil.
Mas, de repente, o Corinthians pode se reequilibrar e melhorar muito o posicionamento no campeonato. Vai depender muito do jogo de domingo, né? O Corinthians precisa melhorar o seu rendimento, né? É o pior ataque do campeonato, ele marcou só 8 gols em 12 jogos. Mas com o Fernando Diniz também não tomou nenhum gol. Não tomou nenhum gol, mas ele precisa melhorar também o ato de fazer gols. Não adianta ficar tudo 0-0, senão ele empata tudo. Então ele tem que fazer gols também, né? E ele não faz gols. É difícil o Corinthians fazer gol. Tendo o pior ataque da competição e na zona do rebaixamento, é preciso haver uma reação o quanto antes. O próprio Fernando Diniz já falou isso. E como o Éder falou, tem que ser já a partir de domingo contra o Vasco. É claro que o assunto do Memphis Depay não poderia ficar fora do treino aberto de hoje do Corinthians. A gente vai conferir o que o Salazar apurou sobre o atacante holandês. Olha só, Michele, a gente tem informado aqui que Memphis Depay pretende ficar no Corinthians, que o Corinthians tem a intenção de ficar com o Memphis Depay dependendo das condições, enfim. Hoje a gente pôde bater um papo nessa quinta-feira com o Marcelo Paes. E o Marcelo Paes, como executivo de futebol do Corinthians, é quem está à frente dessas negociações. Ele confirmou todas as informações que a gente tem trazido aqui para o nosso público no Gazeta Esportiva. O Diniz quer muito trabalhar com ele por mais tempo, né? Não só essa reta final. Então vamos tentar viabilizar isso, porque tem a boa vontade dele, tem o desejo do clube, tem o desejo da comissão técnica, tem o desejo muito grande aqui do torcedor também. Ele quer ficar aqui no Brasil, quer ficar no Corinthians, a gente está buscando viabilizar isso. O Corinthians tem interesse em ficar com o Memphis Depay desde que consiga uma empresa para custear, uma empresa que tope bancar pelo menos boa parte dos custos mensais com o jogador holandês. E Memphis Depay já deixou muito claro, quer ficar e sabe que vai precisar fazer um reajuste nos seus ganhos se quiser continuar por aqui. Agora, tudo às claras e confirmado pelo executivo de futebol do Corinthians, somente nessas condições, e assim eles estão trabalhando para que o contrato de Memphis Depay seja renovado agora no meio do ano. Se não, depois da ida provável dele à Copa do Mundo, Memphis Depay, nesse caso, não voltaria ao timão sem uma renovação de contrato. Bom, a gente falou já bastante sobre Memphis Depay, mas pensando na nossa audiência rotativa que chega durante a Gazeta Esportiva... Audiência rotativa que temos. Boa, mestre Avalone. Aqui, o saudoso Éder Luiz aqui teve gloriosos momentos com a Avalone. Poxa, venho aqui, eu lembro do nosso querido, saudoso Roberto Avalone, com certeza. É isso mesmo. Bom, Memphis Depay viabilizando-se um patrocinador e adequando um pouco esse salário, então vocês acham que ele tem que ficar no Corinthians? Eu acho que vai haver adequação de salário e tem um ponto aí muito importante, né? É inquestionável que o Memphis é um jogador absolutamente midiático, né? Então eu acho que esse patrocínio, né, esse apoiador para que ele dê continuidade ao trabalho no Corinthians, eu acho que vai acabar acontecendo. Eu estou otimista, viu? Não é favor, vai ser bom para a empresa. Exato, porque né? É um jogador, ele sabe vender. É verdade. Então é um jogador que aparece, é um jogador midiático, eu acho que isso vai acabar se resolvendo de alguma forma. Eu vou dar uma dica, Alex. O patrocinador pode pôr aqui, ó, na faixinha. Na faixa. Pode. Né? É uma Imagina alternativa. Os corintianos todos com a faixa ali, escrito o nome do patrocinador. Né? Eu lembro quando o Palmeiras teve a ideia na época de colocar só no técnico um patrocínio específico para o treinador, que ficava diferente dos outros. Hoje em dia não, porque o patrocínio acaba pegando todas as... mas é legal também. Mas é legal também. Agora, no caso do Memphis, como tem algo particular para ele poder ficar, renovar o contrato, acho que é algo que poderia personalizar essa continuidade dele no Corinthians. Né? Eu sinto que ele gostou do país. Eu também. Ele gostou do clima do Brasil. Mas quem não gosta? Ele frequentemente fala, quem não vai gostar do nosso Brasil, né? O país bom, né? Só tem um pouco de insegurança, violência, tem inflação, tem uns políticos aí que tá louco. Mas olha, o clima, a comida, o povo, a música, é o nosso futebol, né, minha gente?